Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de dezembro de 2023. E hoje nós estamos aqui tendo assim, o prazer de receber o nosso amigo Olavo Undiciati. Olavo é de Araraquara, do Centro Espírita Francisco de Assis, e ele vai conversar conosco sobre um tema maravilhoso, que é o no caminho de Emaús. Esse tema foi retirado dessa obra aqui, ó, Cânticos do Coração, de Ivone do Amaral Pereira, no volume 1, tá? Volume 1. É o capítulo 2 desse livro. E a Ivone, maravilhosa, ela traz para a gente um estudo lindo, lindíssimo, lindíssimo mesmo, né? No caminho de Emaús, a presença do Cristo. E nós teremos assim, todo o prazer em ouvir o nosso amigo. Mas antes, né, de iniciarmos o nosso estudo aqui da noite de hoje, nós vamos ler uma pequena página, pequeno trecho desse livro, Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo escolhido foi Limitação de Filhos. E eu peguei um trechinho, né, da Joana, desse capítulo, onde ela diz assim: antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Evita enganjar-te na moda só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida. Não faças simplesmente considerando os fatores econômicos os da superpopulação. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Confia a Ele as tuas dificuldades. Entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades, chegar-te-ão, hoje ou mais tarde. Sendo possível, acolhe-os da maior maneira, porquanto, conforme os deveres, ser-te-ão amigos generosos, ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade que Ele concedeu a todos nós de estarmos aqui reunidos mais uma vez para refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e pedimos aqui ao Pai que abençoe o nosso irmão Olavo, abençoe o seu trabalho na doutrina, a sua família, a sua vida, para que ele continue, Senhor, trabalhando na sua seara, divulgando esse evangelho que é tão necessário a cada um de nós. E que todos nós possamos, Pai, continuarmos a nossa caminhada na certeza de que estamos no caminho certo, que é o caminho do bem, que é o caminho que Jesus delineou para todos nós. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto, nesse momento, também pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, e são muitos, espalhados por todo o planeta, que todos possam ser abençoados, amparados, esclarecidos e consolados. E mais uma vez te pedimos, Pai, e não esquecemos de pedir, dai-nos ombros fortes para que possamos continuar a nossa caminhada em direção ao teu coração. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre ao nosso lado. Graças a Deus. Bem, meu irmão Olavo, eu passo a palavra para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa nos trazer
esse teu conhecimento para nos ajudar no aprendizado dessa doutrina abençoada. Você está com a palavra, você tem até 19h30, se precisar de mais um pouquinho, 19h35, para fazer as suas considerações. Pode ligar teu microfone e siga em frente. Muito obrigado. Bom, queria deixar primeiramente a minha satisfação em estar com vocês aí de Petrópolis, dessa casa, não é, homônima, né, homônima aqui da nossa, Francisco de Assis, esse benfeitor da humanidade que nos inspira, né, inspira ambas as casas. E hoje tratando de um assunto bastante peculiar, que eu gosto sempre de tirar um pouco o olhar daquele, daquela, daquele ensinamento, né, contido no Evangelho, no caso aqui de Lucas, e olhar com a visão da doutrina espírita, o que é sempre muito bom, o que é sempre muito saudável para todos nós que estudamos o Espiritismo, uma vez que com a doutrina a gente consegue ter um outro olhar sobre essas passagens fantásticas de Jesus, descrita por aqueles que escreveram sobre ele. No caso, hoje, o Lucas, né? Que escreveu para um povo que viveu há 2000 anos atrás, e hoje nós temos a oportunidade de analisar esses textos antigos, esses textos de 2000 anos atrás, sob a ótica da doutrina espírita, sobre a ótica da ciência, abrindo uma nova perspectiva de entendimento, de compreensão desses fenômenos, vamos dizer assim, para a época, não é? Essas coisas fantásticas que aconteciam com Jesus, suas curas, suas transformações, suas aparições, não é? Todo a dupla vista que era fantástica, ele via à distância, conhecia tudo, conhecia todos, não é? Então, hoje, com a doutrina, a gente consegue jogar um pouquinho de luz em cima daquilo que era fantástico na época, sobrenatural, milagroso, seja lá como a gente chame, e que hoje existe a ciência nos amparando, existem cientistas já pesquisando essas coisas, trazendo luz, né, para esses fenômenos fantásticos ocorridos, né, ou feitos ou realizados por esse espírito fantástico que é Jesus, o dirigente espiritual, né, planetário. Então, vamos lá, minha gente. Então, é com muita alegria que vamos abordar esse tema na Estrada de Emaús. É uma passagem de Jesus, descrita por Lucas, uma historinha, né, que ele conta um acontecimento de Jesus muito importante, logo após a desencarnação de Jesus, 3 dias após ali a reencarnação de Jesus, a desencarnação de Jesus, onde ele aparece de maneira fantástica realmente para um discípulo ou para dois, né? A história não é completa com relação a isso, mas a história é muito intrigante e muita coisa boa para ser analisada em relação aos acontecimentos. Vamos lá, então? Eu vou mostrar uma apresentação de PowerPoint, vou sair aqui da projeção, vocês vão ficar me ouvindo e vendo a projeção de PowerPoint para que a gente possa ilustrar a nossa fala. Oportunamente eu volto, depois eu retorno com o PowerPoint e assim a gente vai seguindo, tá bom? Vamos lá então. Vou projetar para vocês aqui e a gente começa. Olha que interessante, né? A fantástica trajetória de Jesus, porque eu gosto sempre quando falo de Jesus, sempre usar uma expressão assim, uma expressão que chame a atenção realmente, né? Nós vamos falar hoje do caminho de Emaús, mas nos diz a doutrina, pessoal, quando eu falo assim, né, a fantástica trajetória de Jesus, esse espírito fantástico que foi Jesus, que a gente tem uma pequena condição de compreender, porque a doutrina nos traz que Jesus foi o espírito designado para ser o responsável pela formação do planeta Terra, a formação geológica do planeta Terra. E isso há 4,5 bilhões de anos. Não é milhões, né? São bilhões de anos, que foi a época que a ciência estima que o planeta Terra foi criado geologicamente. Foi a massa planetária foi reunida.
Então, a gente tem que esse espírito, Jesus, ele já era um espírito puro, com a capacidade de gerenciar um processo desse de criação planetária há 4,5 bilhões de anos atrás. É um tempo quase que inimaginável para nós, não é? É um tempo que a gente não consegue nem mensurar, assim, imaginar isso. E ele já era um espírito puro, depurado, com todas essas capacidades. Então, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de um espírito, sim, que evoluiu como nós, que seguiu um caminho evolutivo em outros orbes, em outros planetas, em outras galáxias, né? E que hoje é o nosso chefe, né? Falando assim com muito carinho, é aquele que cuida de toda a humanidade que reencarna ainda no planeta Terra. Vamos lá, então, vamos ver um pouquinho dessa história fantástica. Vamos lá. Olha, está contido no texto essa expressão que é muito bacana. Quando nos dispomos a meditar sobre Jesus, sobre os feitos que realizou, sobre a doutrina que ensinou e os acontecimentos que giraram em torno dele, mais se agiganta a certeza de que ele continua presente neste mundo. Melhor nos capacitamos disso e melhor sentimos sua respiração constante. Em várias passagens dos evangelhos, em várias passagens dos evangelhos, ele próprio prometeu estar conosco. E ele fala, né? Jesus falou: "Não vos deixarei órfãos", está lá em João. E Jesus, o tempo todo, em várias circunstâncias, né, da sua fala, daquilo que os apóstolos, daquilo que os evangelistas, vamos dizer assim, né, aqueles que escreveram sobre Jesus, existem várias citações de Jesus, nós vamos mencionar algumas aqui, onde ele afirma para os seus apóstolos que não nos abandonaria, que estaria sempre presente com aquele povo que mal entendia o sentido dessas palavras, porque eles pensavam assim: como que ele vai estar presente se um dia ele vai morrer, né? Todo mundo morre, desaparece. E Jesus insistia nessa ideia. Ele falou de várias formas, em várias situações: eu nunca vou abandonar vocês, eu vou estar sempre junto, eu vou estar acompanhando, protegendo, amparando, eu vou mandar o Consolador prometido que vai ajudar vocês a entender tudo isso, enfim. Jesus várias vezes deixa claro que não deixaria a humanidade. Depois, com o advento do Espiritismo, a gente vem a entender com clareza por que Jesus falava isso, né? E qual o sentido disso. Ou seja, Jesus, obviamente, vive entre nós, protegendo toda a humanidade, protegendo o planeta, ditando os rumos gerais do planeta, da humanidade que vive hoje nesse planeta, e desde sempre esteve conosco, desde a formação geológica desse planeta que vivemos. Vamos lá. Jesus é um espírito superior, dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Como eu falei, não é? 4,5 bilhões de anos atrás ele já era um espírito de luz, já era um espírito puro. A sua superioridade derivava da qualidade do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma achava-se presa ao corpo apenas por laços indispensáveis, desprendida constantemente. Dava-lhe a dupla vista permanente e de excepcional penetração, dando-se mesmo com os outros fenômenos. Então, gente, a gente, quando introduz dessa maneira, nós estamos enfatizando e lembrando a todos que quando a gente trata de Jesus, não até tem uma expressão, não sei, não lembro agora se é do Kardec ou se é do Chico Xavier, não me lembro, que fala assim: será que Jesus era médium, né? Porque Jesus, como era o dirigente planetário, ele só se fosse médium de Deus, né? Porque ele era o espírito mais evoluído do planeta. Ele é ainda, né? Provavelmente o espírito que orbita aqui mais evoluído. Então, as condições que Jesus vivia
eram totalmente incompreensíveis, né, na época e hoje em dia também. Porque há quem diga, inclusive, que Jesus, ele ora se desmaterializava, ora se materializava, ora ele estava no plano espiritual, ora estava aqui, porque as condições, as capacidades desse espírito são simplesmente incompreensíveis. Quando ele fazia um milagre, né, um dito milagre, como o de recuperar um aleijado, por exemplo, a gente estudando hoje a doutrina, né, estudando um pouquinho de obras como do Dr. Frutuoso, é um médico aí do Rio de Janeiro que estuda bastante essa questão da materialização, desmaterialização, porque para um paralítico que está no chão, que não anda há muitos anos, sair andando, a estrutura corporal tem que ser totalmente modificada, ou seja, bilhões de células têm que mudar a sua característica, toda a musculatura, toda a coluna vertebral, a ossatura, né, das pernas, os nervos, tudo tem que desmaterializar tudo e rematerializar novamente, para que uma pessoa tenha o músculo capaz de conduzir o seu peso, que há anos e anos não podia fazer isso, né? Com a musculatura atrofiada, com a coluna danificada, né, impossível da locomoção. Então, um espírito da ordem de Jesus instantaneamente desmaterializava praticamente todas as células do corpo de uma pessoa e rematerializava de novo da forma correta. A pessoa saía andando, como se tivesse feito academia, né? Tivesse malhado ali a vida toda e saía caminhando, e o cego saía enxergando, e a pessoa que tinha a lepra, né? O leproso, as feridas sumiam todas. Ou seja, era fantástica essa condição de Jesus, o magnetismo, a capacidade dele de transformar a matéria instantaneamente, né? E a gente tem como ponto central, vamos dizer assim, dessa passagem, né, no caminho de Emaús, a gente tem a questão da ressurreição do Cristo, né? Esse é o ponto, vamos dizer assim, que nos interessa mais abordar, quer dizer, a importância daquele aspecto que nos conta os evangelhos, do processo de ressurreição, muito entre aspas, né? A ressurreição a gente sabe pela doutrina que não existiu, porque o sentido de ressurreição é que o corpo volte à vida, né? E no caso a gente sabe que isso é impossível, porque o corpo ele se desintegra, né? A matéria se desintegra quando rompe o vínculo com o perispírito, acaba o fluido vital. Então, o que nós tivemos foi o que a rematerialização ou a materialização do perispírito, o corpo espiritual de Jesus, que se apresenta em várias circunstâncias. Uma delas é justamente nesse capítulo descrito por Lucas, né, na estrada de Emaús. Então, olha aqui, ó, a ressurreição deu novo alento a essas promessas, as promessas de Jesus. Porque Jesus prometia, como a gente já mencionou, que estaria entre as pessoas, entre os seus discípulos, sempre, por toda a eternidade. Eu vou estar sempre junto de vocês, aqui, agora, depois, né? E era difícil para aquele povo entender. E quando ele morre na cruz, foi mais ou menos uma decepção para os apóstolos, né? Porque era Jesus, o Messias, aquele que ia salvar o povo. Como é que ele foi, né, para a cruz? Como é que ele se deixou na cabeça dos apóstolos, né? Como é que se deixou prender, se dominar e morrer daquele jeito, né? De maneira brutal, né? Então eles ficaram assustados. Então, quando Jesus reaparece, ele vem enchendo de esperança os apóstolos, todos os seguidores do cristianismo, porque ele cumpre a promessa, né? Ele mostra que ele pode sim, ele poderia sim estar presente com os apóstolos sempre, mesmo depois da morte do corpo físico. Então, ele apareceu a Maria Madalena no terceiro dia após a crucificação, a Cleofas, que era um dos apóstolos que está inserido nessa história da estrada, ao seu companheiro na estrada que levava a Emaús, aos discípulos reunidos em Jerusalém logo depois, e depois às margens do Mar da Galileia, não perdendo a oportunidade de nos inclinar ao processo moral através do amor e do trabalho no bem. Então, ele continua
a sua fala, a sua pregação, continue estimulando, incentivando os apóstolos em todos aqueles conceitos e preceitos que ele passou enquanto pôde conviver encarnado com eles. Então, uma coisa importante para a gente entender: a vitória do cristianismo, a sobrevivência do cristianismo se alicerçou na ressurreição. Esse é um dos pontos que Lucas toca. É um comentário do livro, vamos dizer assim, né? Do autor, importante. Por quê? Se não fosse a ressurreição, se não fosse essa fantástica aparição de Jesus, materialização dele, o cristianismo não teria a sua força, porque ficaria, né, vamos dizer assim, um vazio. Como assim Jesus prometeu que ia estar entre a gente, que ia estar sempre conosco, e ele foi crucificado, ele morreu, não está mais, né? Como que ficaria o entendimento? Jesus não podia falar em plano espiritual, né? As pessoas não existia ciência, não existia a mínima condição de compreender o que seria isso naquela época, né? Pessoas sem qualquer tipo de cultura, ciência nem existia naquela época. Então, a compreensão ela se baseava muito em ver, não é? Em tocar, em ver, em sentir as coisas, vendo, participando. Por isso que Jesus fazia tantos milagres ostensivos para provar o seu poder, para mostrar que ele é um ser superior, para dar confiança naquelas pessoas que não entendiam muito o que estava acontecendo, o que era Jesus, tal do poder que ele tinha, né? Da condição excepcional dele, né? Para que ele pudesse ter confiança, né? Para que as pessoas pudessem ter confiança na sua palavra, ele ia o tempo todo fazendo as coisas de forma ostensiva mesmo, né? Provocando aquele espanto, aquela admiração, para que aquele povo bruto, aquele povo sem instrução, pudesse realmente acreditar nas suas palavras. Então, olha lá, a vitória do cristianismo se alicerçou na ressurreição, a certeza do reencontro. Quer dizer, como não acreditar que Jesus os acompanharia quando ele se apresenta, não é? Ali incorporado novamente depois da sua morte na cruz. Ou seja, ele provou que estaria com os discípulos mesmo depois da sua morte. E aí o pessoal encheu, né, encheu o pulmão de ar, né, como a gente brinca, né? Os discípulos que estavam todos acabrunhados, meio desencorajados, né? Quando Jesus reaparece, ele o quê? Ele dá a certeza aos discípulos que nunca os abandonaria, que estaria sempre com eles, como ele havia prometido. Ele mostra a força do plano espiritual, ele mostra que existe um lugar além daquele plano material, né? Eu vim de lá, eu fui para lá, voltei aqui com vocês e vou viver lá. Quando ele se despede dos apóstolos, ele fala, né? Agora eu vou viver na minha casa, eu vou viver onde mas vou estar com vocês. E ninguém duvidou disso, porque ele estava ali depois de ter sido morto, né? Do seu corpo físico ter sido abatido ali na cruz. Ele comprova a presença de espíritos de luz, né? As mulheres que foram lá na tumba de Jesus para verificar e que constataram que o corpo dele não estava lá, viram espíritos de luz lá, né? Viram anjos. E ele havia falado o tempo todo, né? Naquela transfiguração lá no monte, onde ele leva João e se transfigura e aparecem, né? Aqueles dois discípulos lá, aquelas duas personagens do lado dele. Quer dizer, ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando para os discípulos que existe a espiritualidade, que existe espíritos de luz, que existe uma outra realidade viva, presente, né? Que envolve as pessoas. Ele vai dando a certeza desse futuro no plano espiritual. Ele fala: olha, eu fui para lá, voltei, olha, está aqui, ó, dois espíritos que vivem comigo no plano espiritual estão aqui conversando com vocês. Eu vou para lá agora, vou sair daqui, vou para lá, vou viver lá, mas vou estar junto. E acabou que ninguém tinha mais dúvida disso, que deu muita força para aqueles evangelistas, para aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, seguirem com confiança o seu caminho. A existência do reino de Deus, né, como eu já mencionei,
e das moradas, né, na casa do Pai, né? Quando eles veem Jesus chegar ali, se materializar e falar, agora eu vou para minha casa, eu vou viver, né? Eu vou deixar de viver aqui e vou viver onde eu moro, mas eu vou estar sempre com vocês. Então eles falam, puxa, né? Então tem algum lugar, tem mais lugares para se viver do que aqui, porque ele foi e voltou. Mais ou menos isso, a gente está falando de maneira simples, porque para aqueles seres, para nós, né, que vivíamos naquela época, porque na verdade muitos de nós poderemos ter vivido naquela época, né? Porque nós fomos os habitantes do planeta Terra no passado. Quantos de nós será que vivemos aquela época de Jesus, não é? Ali incrustados naquela região, naquela realidade, né? Império Romano, Galiléia, aquela, né, a parte ali, toda aquela parte onde hoje, né, é o Estado de Israel, a Palestina, enfim, quantos de nós não vivemos naquele tempo? Uma boa parte de nós. Só que nós, naquela época, éramos pessoas mais simples, de menos conhecimento, de menos evolução moral, de menos evolução intelectual. Então, Jesus se dirigia a todos de uma forma, não é, mais simples também, do cumprimento de suas promessas. Então, Jesus cumpre uma de suas promessas, né? Uma de suas promessas mais difíceis de acreditar naquela época, que era que ele estaria junto deles o tempo todo. E daí que vem a força dos cristãos, dessa confiança, dessa prova de Jesus, não é? Então, quando os cristãos morrem nos circos de Roma, não é? Quando eles são perseguidos no tempo de Jesus, durante as eras seguintes, a Inquisição, todo aquele processo histórico que envolve a perseguição, a morte, todos os discípulos, acho que com exceção de João, se não me falha a memória, foram mortos de maneira brutal, não é? Como Jesus foi. Depois a Inquisição, depois, enfim, todo o período da Idade Média, onde a religião foi muito conturbada, né? Se matava em nome de Jesus, uma confusão danada, mas os cristãos, baseados nessa confiança que vai crescendo ao longo do tempo, eles tinham tanta confiança naquelas palavras de Jesus que se mantinham firmes, né, no seu caminho. E é claro, pessoal, que nisso a gente tem que entender também que durante todo esse processo, esses evangelistas, as pessoas que continuaram propagando o cristianismo, não é, ao longo do tempo, obviamente foram o que cercados por espíritos de luz, né? As suas convicções foram reforçadas no plano espiritual antes da sua reencarnação. Foram missionários que vinham preparados, protegidos pelos espíritos de luz, né, do plano espiritual, para que o cristianismo fosse progredindo, para que o cristianismo se firmasse ao longo das eras, não é? Para que em 1857 pudesse vir uma outra etapa, né, do processo de cristianização do mundo, que foi o advento da doutrina espírita, trazendo a ciência para essa mistura que já existia, para esses conceitos que foram sendo alimentados ao longo dos séculos, né? E olha aí, a doutrina espírita aparece. E com a doutrina espírita, o que que muda? Mais uma promessa cumprida de Jesus, não é? Porque ele fala que vai encaminhar o Consolador prometido e que esse Consolador prometido tiraria as dúvidas que aquele povo ainda tinha sobre as suas palavras, porque Jesus falava por parábolas e as parábolas elas não eram compreendidas de forma plena, né? Eles compreendiam o sentido, Jesus falava, explicava, mas eram histórias que não podiam ser explicadas de uma forma diferente. Quando vem a doutrina, e Jesus fala isso, né? Ele promete, olha, no tempo certo, eu mandarei para vocês. E ele falava para vocês, para aquelas pessoas daquele tempo, porque eles sabiam que aqueles personagens ali estariam reencarnando e que em 1857 teriam outros corpos, mas seriam aqueles mesmos atores. Por isso que ele falava, eu vou mandar para você, mas não era para eles naquela época. Era para eles espíritos que no tempo certo viria o Consolador prometido. E cumpre a promessa com o advento da doutrina espírita. Chega o Consolador prometido, a fé raciocinada, o entendimento à luz da ciência daquilo que Jesus falou, através de parábolas, para um povo que viveu há 2000 anos atrás. Todos os livros da igreja, todos os livros que tratam de religião,
eles foram escritos para as pessoas que viviam no seu tempo. Então, a lei mosaica foi escrita 1.500 anos antes de Jesus, para um povo que vivia há 1.500 anos antes de Jesus, muito mais bruto, muito menos cultura, muito menos evolução moral. Então, uma lei dura, né? Uma lei que punia com severidade as faltas, né? Aí Jesus vem trazendo essa mensagem de amor já para um povo que já vivenciava essa lei mosaica há um bom tempo, então estava no ponto de agregar, não é, a questão do Deus bom, não do Deus punitivo de Moisés, não é? O Cristo fala: Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E a gente, pela doutrina espírita, entende isso com muita clareza, não é? Com muita clareza, porque a gente entende a questão do espírito puro, do administrador planetário. Hoje a visão já é uma visão bem mais racional, vamos dizer assim, a respeito dessa realidade, dessa fala de Jesus. E nós, aí a pergunta que vem, não é? Que inclusive consta do texto, né? O autor ele faz essa pergunta, né? E nós, com todo esse conhecimento, com Jesus nos falando, enfim, né? Depois de Jesus, 2.000 anos a gente está escutando essa fala de Jesus, vem o Espiritismo, nós estudamos as obras de Kardec e nós já vivemos os ensinamentos de Jesus. Será que nós, espíritas, que hoje estamos participando desse encontro, pensamos nisso com seriedade? Paulo, né, o apóstolo Paulo e Francisco de Assis, eles têm uma frase comum: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eles já tinham incorporado esses valores que Jesus trouxe e que a doutrina explica, né? A doutrina ela mostra como fazer isso, né? A gente fala que Moisés trouxe o que não fazer, porque 7 dos 10 mandamentos começa com não, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Então é o que não fazer. Jesus nos trouxe o que fazer: amar ao próximo sobre todas as coisas, amar a Deus, fazer o bem ao próximo, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para você. Esse é o resumo, né? É o que Jesus considerava mais importante. E a doutrina vem nos trazer o quê? Como fazer. Ela nos dá o caminho para a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Então, o que não fazer com Moisés, o que fazer com Jesus e como fazer com a doutrina. E esse ensinamento doutrinário vem de quem? Vem do próprio Jesus, obviamente, né? A gente sabe que a falange de espíritos que apoiou Kardec, obviamente, estava sendo coordenada por quem? Por Jesus, para nos trazer essa realidade do plano espiritual. E vamos chegar agora, quase acabando, na historinha, na narrativa de Lucas. Eu inverti um pouquinho a ordem, eu preferi falar da substância primeiro e depois contar a historinha, porque contando a historinha agora, a gente tem já o contexto desse momento em que a história se passa. Então, a narrativa de Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35 do Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui. Lucas, coisas interessantes, né? Lucas não presenciou os fatos e não conviveu com Jesus. Então, Lucas é um personagem, não é? Que ele é um evangelista, mas ele não conviveu com Jesus. Ele pesquisava, ele entrevistava as pessoas que conviveram, as que sabiam a história de Jesus, e ele faz o seu evangelho com base nessas pesquisas. O fato se deu numa estrada que ficava entre Jerusalém e Emaús, uma pequena aldeia, e ela ficava a uma distância de 12 quilômetros aproximadamente. Naquele tempo contava na medida do estádio, né? Eram 60 estádios a distância, que dava mais ou menos 12 quilômetros. E o Lucas conseguiu apurar que quem vivenciou essa história foi um discípulo pouco conhecido, né? Assim, dos principais narrativas, que chamava Cleofas, e um outro desconhecido de Lucas, que Lucas não conseguiu apurar quem era esse outro discípulo. Vamos lá. Então, como é que é a historinha, né? A historinha é a seguinte: esses dois discípulos saíram de Jerusalém, estavam indo para essa aldeia, né, Emaús, caminhando, conversando sobre o processo de crucificação, da morte de Cristo e tal. Jesus se materializa e eles não descobriram isso, eles não identificaram Jesus. E se junta a eles na estrada.
e vai conversando com eles, perguntando sobre o que eles estavam conversando, e eles falam, pô, mas você não, né, não sabe da história que Jesus foi crucificado, e ele, não, o que aconteceu e tal, vai trocando aquela ideia. Quando chega a Emaús, e eles não conseguiram identificar aquela pessoa como sendo Jesus, mesmo sendo apóstolos dele. Chega a Emaús, Jesus falou que ia seguir caminho, eles convidaram Jesus para pernoitar com eles em Emaús. Jesus aceita. Continua a conversa quando chegam no abrigo, no local deles, e quando eles passam o pão para Jesus, o alimento, né? Jesus vai cortar o pão. Ele fala, né? Eles falam que eles estavam até aquele momento com os sentidos bloqueados para identificar Jesus. E quando Jesus corta o pão, eles entendem que é Jesus, eles conseguem ver claramente que é Jesus. Só que logo em seguida, Jesus se desmaterializa na frente deles e some. Bom, então tivemos a materialização de Jesus para que aparecesse, caminhasse com eles, é uma materialização, porque Jesus podia ser tocado, podia partir um pão, enfim, ele estava materializado. E se desmaterializa na frente deles. Eles voltam imediatamente para Jerusalém, se reúnem com os discípulos, contam a história, todo mundo fica impressionado. Aí eles ficam sabendo que as mulheres tinham ido no túmulo de Jesus e que tinham visto que estava vazio. E nessa reunião, Jesus se rematerializa e conversa com eles, com todos os discípulos juntos. Então, as pessoas conversam com Jesus, as pessoas ficam impressionadas, num primeiro momento ficam assustadas com aquilo, né? Ou constatação que o corpo de Jesus havia desaparecido, novas aparições de Jesus, testemunho dos outros apóstolos nessa reunião que eles se juntam todos. E aí uma coisa interessante, né? Tem a historinha do Tomé, essa brincadeirinha que eles fazem, porque Tomé, nessa primeira aparição de Jesus, na segunda aparição de Jesus, né? Porque ele aparece para os dois na estrada de Emaús, depois para os discípulos juntos. Tomé não estava. E as pessoas, e os discípulos, né, obviamente, contaram para Tomé. E 8 dias depois dessa aparição, com os discípulos reunidos novamente, Jesus se faz presente novamente, com Tomé presente. E aí acontece uma coisa interessante. O Tomé era um pouco descrente, né, das coisas, ele tinha que ver, ele ficou meio desconfiado se era Jesus mesmo ou não. E aí Jesus mostra para ele as chagas, né, os machucados da cruz. Ele fala, olha aqui, ó, o prego aqui, aqui nos pés, tal. E aí o Tomé acredita que é Jesus, todos, né, assim, ficam mais confiantes que era realmente Jesus. Naquele tempo isso foi necessário, né? Então os discípulos, aí uma coisa interessante, pessoal, os discípulos na estrada de Emaús não viram chagas. Jesus estava perfeito, com o perispírito perfeito, com o seu corpo perfeito. E ele aparece com as chagas para o Tomé para que ele acreditasse. A doutrina espírita explica, né? Encoraja e mostra como fazer. Nesse caso, a plasticidade do perispírito explica tudo isso. Dois aspectos da doutrina: o da materialização, da possibilidade do perispírito se materializar, se tornar visível para os encarnados através do acréscimo, né? De substâncias do plano espiritual, e a questão da possibilidade do perispírito se transformar. Então, a gente vê na obra de André Luiz inúmeros espíritos com formas animalescas no plano espiritual, espíritos que tomam a forma como o Emmanuel de reencarnações passadas, não da última, né? Então, Jesus, com toda a sua capacidade, com todo o seu poder, primeiro ele aparece perfeito, ele se materializa, depois ele aparece com as chagas, depois aparece perfeito de novo, enfim. Ele trabalha com o seu perispírito, com a sua matéria, de uma forma instantânea, modelando o perispírito, que é bastante plástico, né? A plasticidade é uma das características do perispírito, da forma que ele deseja, no momento que mais é útil para ele, né? Então Jesus continua entre nós como sempre esteve com seus discípulos. É outro quê? É outra coisa que a doutrina nos explica, é um fato que a doutrina nos explica hoje, como eu já mencionei, só que de uma forma muito mais clara, explicando essa questão da progressão dos espíritos, da evolução dos espíritos,
da condição desses espíritos puros intervirem na matéria. Enfim, hoje nós temos esses fatos compreendidos quase que à luz da ciência, né? Mas com princípios científicos que nos orientam, que nos resguardam, né? Então, muito apropriada essa colocação no livro, nessa narrativa, né? Da forma como descreve o autor, comparando sempre, né? A possibilidade que hoje a doutrina nos apresenta. Então, Jesus falou, né, nessa narrativa lá, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Essa foi outra promessa feita por Jesus aos discípulos e que cumpre, né? Hoje, com a doutrina espírita, a gente entende isso, né? De uma forma bem mais racional. A gente sabe que os emissários de Jesus é que, né, esses espíritos protetores, o nosso anjo guardião, né, os nossos mentores, eles estão sempre com a gente, nos intuindo, nos amparando, né? Eu aqui que estou falando com vocês, certamente tenho dois ou três aqui comigo, né? Porque eles estão aqui me estimulando, me intuindo, para que chegue uma palavra para vocês da forma mais apropriada possível. Essa é a presença de Jesus sempre que a gente se reúne com um fim sério. Olha aqui, pessoal, que interessante essa imagem, né? Essa imagem eu acho fantástica, né? Porque a gente dá o passe, a gente faz tantas coisas, né, com a energia na casa espírita. E eu gosto, eu sempre imagino essa figura, né, a energia se projetando da mão, a energia saindo de nós, chegando a outras pessoas, né? Como Jesus fazia de forma instantânea, né? Então, tem uma frase assim, ó, os milagres não acontecem em contradição com a natureza. Olha que interessante. Os milagres, tudo que aconteceu com Jesus, no caso, a materialização dele nessa passagem, né? Nessa história, a necessidade disso ter acontecido, como eu falei, pela questão da ressurreição significar para o cristianismo uma passagem forte de fé, não é? Para que aqueles cristãos que tocaram tivessem a confiança que eles não estariam desamparados. Isso é fantástico, né? Então, agora, tudo isso tem uma explicação. Faz parte da natureza, né? Porque faz parte do planeta, da realidade nossa, da vida nossa, né? Tudo é energia e isso tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. E quem falou isso foi Albert Einstein. Olha que interessante, né? Ele nem espírita era, né? Mas veja como o conceito dele de energia, né, de vibração, se encaixa perfeitamente à doutrina espírita. Nós somos o que pensamos, né? Quanto mais racionalmente nós pensarmos, quanto mais a gente interpreta essas passagens evangélicas à luz da doutrina, da ciência, mais isso bate forte na gente, porque a gente passa a compreender, não simplesmente a aceitar. E isso é extremamente importante. Só com a compreensão que nós nos convencemos. E só quando nos convencemos é que nós mudamos as nossas vidas. O Chico Xavier falava assim de Jesus. O Chico Xavier declarou sobre que os espíritos dizem a respeito da natureza do corpo de Jesus, né? Esse corpo que sumiu lá no túmulo, esse corpo que era materializado, desmaterializado, enfim. Olha o que falava-se, né? Os espíritos de luz falavam. Jesus é como o sol num dia de céu azul, e nós apenas palitos de fósforos acesos à hora do meio-dia. O que é importante saber e discutir é sobre os ensinamentos e sua vivência gloriosa. Interessante isso, o Chico, ele sempre tinha uma tirada assim na palavra dele, muito bacana, né? Então ele fala que a grandeza de Jesus é comparável ao sol do meio-dia em comparação, não é, com um palito de fósforo aceso à luz plena do sol, ou seja, para que a gente entenda a grandeza desse espírito. E eu trouxe uma frase contemporânea de um médico carioca, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, procurem. O doutor Paulo César Fructuoso, ele é escritor aí do Lar de Frei Luís, do Rio de Janeiro, ele é um trabalhador do Lar de Frei Luís, com vários livros. Ele fala sobre medicina, ele é um médico nessas obras, e ele nos fala o seguinte:
os chamados milagres não existem. Tudo que acontece nesse e em outros universos obedece a leis físicas, químicas ou biológicas, abrangidas em conjuntos pela ciência. Se hoje não conseguimos entender e explicar como tais ocorrências são possíveis, amanhã, como aconteceu sempre no passado, elas serão absolutamente entendidas e explicadas. Fantástico, né? Olha lá, Dr. Paulo César Fructuoso, um livro, esse texto está no livro Espíritos Decaídos Materializados. Então, o que a gente não entende muito bem hoje, nós vamos entender daqui a pouco, assim como os apóstolos que não entendiam direito, né? Aquilo que Jesus falava, passaram a entender, né, quando reencarnados nos tempos atuais, estudando a doutrina espírita. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei fora aqui o tempo todo, porque eu gosto de ilustrar sempre a fala, né, com uma projeção. Eu gosto de ilustrar porque traz aquela coisa do visual, traz aquela visão do que se está falando. Eu acho sempre muito bom, muito proveitoso para uma fala, né? Mas tenho certeza que todos estávamos ligados, né, atentos, porque é uma história muito interessante. A gente tem pouco tempo para tratar desse assunto. Se a gente for falar aqui de materialização, desmaterialização, energia, tudo aquilo que envolveu aquilo, né? A importância daquilo nos feitos de Jesus, né? O porquê que ele fazia aquilo, né? Há quem diga, e eu compartilho muito, né, dessa ideia, que dada a evolução de Jesus, essa capacidade fantástica dele lidar com a matéria, eu acredito muito que ele, naturalmente, ele deixava o corpo material ou desintegrava o corpo material, ia para o plano espiritual, se relacionava, obviamente, porque ele nunca deixou de ser Jesus, né? Será que um espírito dessa ordem, da ordem de Jesus, ele ia perder a consciência, como a gente perde, né, quando reencarna? Óbvio que não. Ele é um espírito que já passou dessa fase há bilhões de anos, né? Não é há 10 anos, não, é bilhão de anos. Então, obviamente, ele tinha plena consciência o tempo todo de alguma forma ele interpretava um papel naquela sociedade, né? Ele se transfigurava, ele fazia tudo dentro de um planejamento muito minucioso, quer dizer, um espírito com a inteligência de Jesus estava vendo os acontecimentos muitos passos à frente do que as pessoas podiam entender, não é? Ele estava lendo a consciência de todo mundo ali, ele sabia o que estava pensando o imperador, ele sabia o que estavam pensando os discípulos, enfim, ele tinha um controle total daquela situação. E tudo que aconteceu com ele, obviamente, foi tudo planejado pela espiritualidade, né? Eu brinco lá na casa espírita, eu imagino quem era o mentor de Jesus, né? Que não existia, né? Porque ele era o espírito mais desenvolvido do planeta. Então, a gente pensa assim, quem acompanhava Jesus na sua reencarnação? Vocês imaginam a qualidade desses espíritos, a evolução desses espíritos? Se é que ele precisava de algum tipo de ajuda, enfim, a gente não tem nem ideia disso, mas tudo é muito fora do que a gente pode compreender, não é? Então, tem passagens nos evangelhos que falam que Jesus se retirava para meditar no deserto. Então, Jesus, um espírito desse, precisava sair, sentar lá numa pedra no deserto, ficar meditando, pensando no que ele ia fazer? É óbvio que não, né? É um espírito que está muito longe dessas dúvidas, né? Está muito longe de ter algum tipo de problema, né? Assim, de pensamento, de dúvida, né? Então, agora é fantástico a gente estudar, né? A vida de Jesus se baseando na doutrina, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de apoio da ciência, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né, com mais clareza, esses fatos fantásticos da vida de Jesus. E olha, é com muita alegria, não é, que a gente vai passando a palavra para você, minha amiga, porque a gente vai encerrando por aqui, esperando que a conversa tenha sido boa, que a gente possa ter chegado até vocês, trazido uma mensagem, né, apropriada para o estudo da casa. Eu sei que esse é um estudo da casa, é um estudo continuado que a casa faz, e eu espero ter atendido as expectativas. Muito feliz por ter conversado com vocês hoje. Muito obrigado, meu amigo.
por estar aqui conosco, fazendo esse estudo, trazendo essas reflexões. Realmente, né? A gente tentar imaginar quem foi Jesus, como ele agia, como ele pensava, é uma loucura, né? A gente não vai conseguir por enquanto, mas um dia, Quem nós sabe, né? também chegaremos lá, estaremos também próximos ao Pai, porque é, é da lei, né? É da lei, que todos nós venhamos a nos tornar um dia espíritos puros. Então, eu só tenho que te agradecer, desejar a você, né, como já um Feliz Natal, que o Natal tenha sido. Porque o Natal, na realidade, ele não se restringe a 1 ou 2 dias, né? O Natal está sempre nos envolvendo. Então, é Natal hoje, é Natal amanhã, será sempre Natal. Então, eu quero te desejar um Feliz Natal, um ano novo de muita saúde, com muita paz e muito trabalho no bem. Não podemos deixar É isso aí. desejar isso, né? Que tenhamos todos a oportunidade de realizar muito trabalho no bem, porque através do trabalho no bem a gente progride, a gente cresce, a gente evolui. Leve o nosso abraço ao Centro Espírita Francisco de Assis de Araraquara, aos companheiros de lá, e que todos possam ser envolvidos por essa bênção divina e por esses fluidos maravilhosos que vêm do alto e caem sobre cada um de nós nesse momento. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui nossas atividades do ano de 2023, né? Porque agora só retornaremos no dia 8, já em janeiro de 2024, com uma programação cheia, com muito trabalho para todos, né? Porque esse é o remédio que todos nós precisamos para curar as nossas doenças, principalmente as doenças da nossa alma, né? Que ainda são muitas, mas que a gente está tratando, né? Eu quero desejar um beijo, muita paz, muita alegria, muita saúde para todos vocês. E deixo um beijo do coração dessa casa no coração de vocês, tá bom? Antes de encerrarmos a nossa reunião aqui, eu vou pedir à nossa irmã Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Faço sim. Como a Rose disse, com muita alegria que a gente se reencontra na noite de hoje. Já estamos sentindo falta dos nossos encontros diários, do envolvimento amoroso, dos nossos estudos. Agradecidos também pela ambiência que ainda nos envolve, pelas vibrações emanadas na ocasião do nosso Natal. Rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos companheiros espirituais da Casa de Francisco, que nos envolvam, que nos intuam, que nos orientem em mais essa oportunidade. Que possamos sempre render graças a esse mestre querido que se apequenou para chegar até pertinho da gente, né? Que se esforçou por nos conduzir no caminho do bem, com paciência e principalmente com muito amor. Obrigada, Jesus. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço, o agradecimento da Casa de Francisco de Assis pela confiança que vocês, ao longo de todo esse ano e dos anos anteriores, né, porque a nossa casa já tem 7 anos de existência, de estarem conosco, estudando diariamente, né, essa doutrina abençoada. E agradecer aos amigos palestrantes que também confiaram no trabalho da casa e vieram estar aqui conosco. Olavo, mais uma vez, muito obrigado, que possamos contar com você ao longo de 2024 para trazer as suas reflexões, seu conhecimento para todos nós, tá bom? Ó, Grande abraço.
Um beijo do coração de todos. E que venha 2024. Estamos... Gente, saudade. Beijo, boa noite a todos. Carminha, para Denise, continuar. Beijo para todos, amigos. Beijo, feliz ano novo para Boa noite, todos. obrigada, Beijo. Olavo. Feliz ano Até novo. logo, boa noite. Olavo. Feliz ano novo a Boa todos. noite. Boa Parabéns, noite. Olavo, pela palestra. Obrigado. Um beijo aqui para todos. Vou encerrar aqui para todos, tá bom? Tá bom, foi ótimo.